Queridinha entre os homens, né, a barba é considerada aí a maquiagem masculina. Atualmente, inclusive, é comum encontrarmos homens que ostentam suas barbas e cuidam para mantê-las atraentes. Exemplo disso é o crescente mercado das barbearias do país e os diversos cosméticos voltados para a estética masculina, Rafael Páscoa. É isso mesmo, Gui. No entanto, em tempo de coronavírus, até a barba está ameaçada. E na entrevista de hoje, vamos conversar com o dermatologista, o Dr. Tiago Silveira. Dr. Tiago, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso de tê-lo aqui no 107 Verdade. Antes de falarmos sobre os cuidados com a barba, vamos começar a nossa entrevista explicando a forma ideal de higienizar as mãos. E qual seria o procedimento correto? Assim, o macete para lembrar é sempre você ter em mente que você tem que higienizar toda a pele das mãos e das unhas. E o mesmo serve para aplicação de álcool gel, que deve tocar toda a pele da mão, das unhas e todo o cantinho das reentrâncias das mãos. No caso da lavagem, a gente deve fazer a fricção também. Então, uma ordem didática seria o seguinte: você abre a torneira, molha a mão, coloca o sabão, esfrega as palmas das mãos uma contra a outra, faz os movimentos de fricção, em seguida esfrega a palma de uma mão contra as costas da outra mão. Então você faz essa lavagem também de uma mão e depois do outro lado. Em seguida, você pode juntar as pontas dos dedos bem pertinho uma das outras e friccionar contra a palma da outra mão. Dessa forma você está lavando as pontas dos dedos e também iniciando a higienização das unhas. Depois você pode esfregar umas unhas contra as outras para tirar toda a sujeira embaixo da unha. Deve caprichar em volta das unhas todas, na cutícula. Depois, uma mão vai friccionar todo o contorno do polegar da outra mão, que muitas vezes a gente esquece o polegar também. E depois, vice-versa, uma mão vai fazer com o outro lado. E por último, friccionar o final da mão em direção ao punho. Depois, com a torneira aberta, você vai inserir uma mão debaixo da água para tirar aquela espuma de um lado, depois coloca a outra mão para tirar a espuma de outro lado. Então, dessa forma, você conseguiu higienizar todos os cantinhos. A gente sempre chama atenção que as áreas que as pessoas mais esquecem: unhas, cutículas e polegar. E é um procedimento que a gente tem que realizar várias vezes ao dia, né? Não tem jeito. Seguindo uma ordemzinha, você acaba lembrando, fica fácil, você deixa de esquecer essas áreas. É questão de hábito mesmo, né, doutor? E realmente agora, né, nesse período, então, a gente deve fazer com uma frequência mais exagerada e ter um cuidado um pouco mais redobrado, vamos dizer assim, né? Certo. E quando que o álcool em gel 70, né, ele entra nessa história, ele pode substituir a lavagem das mãos? Pode sim, ele virou uma febre, né? As pessoas, na verdade, estão querendo higienizar somente com álcool gel, mas o que a gente fala é o seguinte: a gente indica que as pessoas, estando em casa, estando em quarentena, ou até às vezes no trabalho, com acesso a uma pia com sabonete, deve fazer a lavagem das mãos. O álcool gel deve ser usado quando você não tem uma possibilidade de acesso à pia com água e sabonete, ou você está na rua, está num supermercado, numa farmácia, num ambiente público onde você tocou com objetos que outras pessoas potencialmente contaminadas podem ter tocado. Então você faz uso do álcool gel, porque infelizmente a gente percebeu agora que a gente não teve, as indústrias não conseguiram produzir álcool gel suficiente para toda a população. Então a gente deve abusar da lavagem das mãos e quando realmente não tiver esse acesso, não devemos deixar de higienizar. Aí sim a gente deve usar o álcool gel. Então, para aquela pessoa que tem o álcool em gel na sala de casa e toda hora passa e espirra um pouquinho na mão, melhor parar, né? Melhor parar. A gente percebe que isso está acontecendo com muita frequência e não tem essa necessidade. Se ela achar que está contaminada, vai ao banheiro e lava na pia. Porque você pode poupar o álcool gel para o futuro. A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, essa pandemia, a produção do álcool gel. Então não tem essa necessidade que a água e sabão ela é tão eficaz quanto o álcool gel, porque o sabão tira a gordura da pele e inativa aquela partícula do vírus. Quando a gente fala em sabonete, sabão, qualquer um serve? Basta fazer espuma? Qualquer um serve, assim, os sabões e sabonetes de forma geral, eles tiram essa gordura da pele e ao redor do vírus e fazem com que o vírus morra. Então pode ser qualquer um, não precisa ser necessariamente um sabonete de limpeza profunda ou um sabonete aqueles de matar bactéria, pode ser até um sabonete neutro, porque esses sabonetes mais agressivos podem até causar irritações nas mãos também.
Certo. Doutor Tiago, existe algum limite de utilização do álcool gel? Em excesso, quais seriam os efeitos que ele poderiam causar na pele? Sim, o excesso pode causar dano na pele, sim, até como o excesso de sabonete. Mas o que a gente vê é o seguinte: infelizmente, no momento, a nossa prioridade é tentar acabar com a pandemia e fazer com que a pessoa não se contamine. Sim. Então, assim, precisando usar o álcool gel, tá na rua, tá num ambiente potencialmente contaminado, então tem que usar várias vezes. Infelizmente, o limite vai ser exatamente o quanto precisar. Só que, como você disse, ele pode causar alteração na pele da mão, sim. Inicialmente, é muito comum, quase todos os pacientes estão sofrendo de ressecamento, muitas vezes um ressecamento extremo da palma da mão e, às vezes, até irritação, rachaduras, fissurinhas e até alergias. Isso pode causar, sim. Então, uma dica que eu dou, duas, na verdade. Às vezes, a gente consegue encontrar o álcool gel com algumas partículas hidratantes. Você vê até umas bolinhas coloridas no meio do álcool. Isso não tira a qualidade do álcool, ele pode ser usado, que já vai hidratar um pouco a mão, ou então manter o hábito de hidratar bastante a mão, ter um hidratante de mãos na bolsa e de tempos em tempos ficar sempre reaplicando. Vale lembrar que qualquer coisa que você reaplica na mão deve ser mais ou menos em torno de 1 minuto após o uso do álcool gel, que ele demora alguns segundos para fazer efeito máximo, então você não deve passar nada logo em seguida dele, não. Então eu utilizo o álcool gel, espero, aguardo um tempo para depois poder usar o hidratante, né? Isso, e deve usar o hidratante várias vezes por dia, que vai prevenir esse dano que o álcool está causando na mão. Certo. E o álcool em gel, ele serve para todo tipo de pele ou teria orientações específicas, por exemplo, para criança, idosos? Sim, e isso é interessante, porque a pele do idoso, ela já não tem a proteção natural que os adultos jovens têm. E a criança também não tem a pele tão madura como também um adulto jovem. Essas populações podem sofrer mais ainda desses danos do álcool gel e até pessoas que têm doenças pré-existentes de pele. O álcool gel vai causar um dano ainda maior. Só que, como a gente conversou, infelizmente, se por acaso tiver que usar, ela vai ter que usar e em seguida ter uns cuidados maiores, como a hidratação da mão. Porque nesse momento, o importante, se tiver indicação, é não deixar de usar. Mesmo que a pele fique mais sensibilizada, em seguida a gente pode tratar com alguma coisa, como hidratante, por exemplo. Certo. Doutor Tiago, na internet as pessoas divulgam diversas dicas, equivocadas de higienização, como o uso de cloro ou desinfetante. Você teve conhecimento de outras dicas absurdas como essa e quais seriam os efeitos que podem causar na pele? Sim. Eu sempre faço um resumo de mais ou menos uns três grupos de dicas que a gente vê que realmente são absurdas. Às vezes é até pior, porque passa a sensação do paciente estar protegido, então ele acaba deixando um pouco os hábitos de como lavar a mão, porque está usando uma coisa caseira, e na verdade ele pode estar se contaminando e contaminando outras pessoas da sua família. Então isso é realmente contraindicado. Verdade. A gente vê muito, como você falou, cloro, limão, vinagre, esse tipo de substância, quase tudo ou não vai matar o vírus, ou mesmo que mate, vai causar irritação e alergias extremas na pele. Não são produtos próprios para a pele, como você falou, água sanitária, isofórmio, desinfetante de casa. Isso não é para ser colocado na pele, porque vai causar irritação. Se você quiser limpar o ambiente doméstico, chão de cozinha, chão da sala, tudo bem, mas para a pele não, para a pele é o álcool mesmo. Outra coisa que a gente viu muito recentemente nos últimos dias é a fabricação caseira de álcool gel. Isso é extremamente contraindicado, porque houve misturas com produtos alimentícios, como gelatina e tal. A gente não sabe qual é a estabilidade disso, quanto do álcool que vai sobrar, que vai evaporar, qual é o contato real do álcool com a pele misturando com outra substância. Então, realmente não protege. Álcool 70 caseiro não deve ser feito. E a gente viu muito também o uso de outros tipos de álcool, como o álcool 46, até o álcool 46 são 46% de álcool, é muito mais baixo, não mata o vírus, então isso deve ser olhado e verificado na embalagem. A gente viu também pessoas falando na internet sobre o uso de álcool 95, 96 e até 100%. Esses álcools também com uma concentração muito alta também não mata o vírus, porque ele evapora muito rápido. E como eu falei, ele precisa desses segundos para fazer
esse trabalho na pele. Então, o álcool também muito concentrado não mata e também causa grande irritação na pele. E um então, risco muito grande, né? De compre o álcool 100%. Não, o álcool tem que ser com uma variação muito pequena, em torno de 70%, podendo ser gel e às vezes até o líquido. Certo. Então ficam as dicas aí. O que me chamou a atenção foi o fato das pessoas quererem produzir o álcool gel em casa, né, e arriscar, porque a partir do momento que ela passa, ela pode se sentir segura e não está nada segura naquele momento. Não está nada segura. Às vezes a mão está contaminada, usou uma receita caseira, aí ela está em casa fazendo os seus afazeres, vai contaminar os objetos de casa, contaminar a sua família, então isso não deve ser feito. Fora que eu recebi também recentemente, no excesso de manipulação do álcool gel, relatos de queimadura, né? Às vezes a pessoa está fazendo isso na cozinha, alguém está cozinhando em casa, então já houve relatos de queimadura também, até pelo álcool gel. Olha que absurdo, não façam isso, pelo amor de Deus. Doutor Tiago, podemos utilizar o álcool em gel em objetos como celular? Qual seria a melhor maneira para poder higienizar bancadas, mesas, os nossos objetos de casa? Sim, os nossos objetos de uso, os objetos menores de uso no dia a dia e até brinquedos de criança, que é interessante porque a gente percebe que as crianças, até pela maturidade emocional e intelectual, não conseguem fazer a etiqueta de higiene normalmente. Então, os brinquedos das crianças também é bom serem higienizados. Se você tiver acesso, o que não está tão fácil, ao álcool 70 líquido e tiver um borrifador para brinquedos de criança, para celular, lembrando de tampar os orifícios do celular, controle remoto, é mais interessante. Porque esses objetos pequenos com muita reentrância, muita curva, o álcool líquido penetra mais fácil do que o álcool gel. Seria uma primeira indicação. Mas se não for possível, pode ser usado o álcool gel sim. O ruim do álcool gel para um celular, um controle remoto, que são coisas tablet, computador, é que ele pode formar uns gruminhos, um resíduozinho e ficar meio pegajoso. Ainda mais se o álcool gel tiver aquele acréscimo de aloe vera, hidratante, alguma Sim. coisa assim. Então, o álcool líquido seria interessante, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue, tem acesso a ele. E nessa forma, o álcool gel é eficiente sim. Agora, superfícies, bancadas, a gente pode usar o desinfetante, e uma receita interessante para usar em casa, chão, esse tipo de ambiente, não usar na pele, é você diluir 1 litro de água com 2 a 3 colheres de água sanitária. Você faz a solução, pode passar num pano de chão e higienizar a sua casa com essa solução, que também ela é eficaz. Bacana, fica a dica aí. E sabemos que os principais canais de entrada para o vírus, né, são nariz, boca e olhos. Por isso devemos evitar levar as mãos ao rosto, né, e mantê-las sempre higienizadas. Mas se houver alguma ferida nas mãos, o risco aumenta? Por exemplo, aquela cutícula que sai, sangra, a gente fica mais dentro desse risco? Isso serve para qualquer tipo de doença. A pele ela tem uma proteção natural e tem uma camada córnea, como se fossem células mortas. Toda a pele que estiver lesionada, fissurada, cortada, machucada, facilita a entrada de vírus, bactérias, fungos, qualquer tipo de micro-organismo. Então a pele lesada realmente é uma porta aberta para a entrada de micro-organismos, sim. Certo. E falando ainda sobre os cuidados com o rosto, a barba está em alta entre os homens, né? E existem cuidados específicos com a barba nesse caso? A recomendação é de fato retirá-la nesse momento? Sim, isso é uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante, mas na verdade assim, a Organização Mundial de Saúde não manifestou nenhuma nota orientando que as pessoas devam retirar a barba, não. Mas falando como dermatologista, como médico, pelo bom senso, a gente sabe que a barba é sim um facilitador do contágio pelo vírus por 2 grandes motivos. Primeiro que a barba, ainda mais as barbas maiores, cada fio de pelo da barba tem uma superfície circular onde pode ter partícula de vírus, gotícula de saliva do seu amigo, da pessoa que está conversando, do meio ambiente. Então, a barba, ela funciona como um reservatório dessas gotículas, desses micro-organismos. Então, é muito mais difícil higienizar um rosto com barba, com pelos, do que uma pele lisa que você passa água e sabão e sai tudo. Então, a gente orienta que a barba deve ser o mais curta possível, e eu acho que realmente, de preferência, sem a barba.
Outro ponto é que uma barba muito comprida, os pelos não têm uma inervação como na pele, a sensibilidade como na pele. Então, eventualmente, uma barba muito comprida, você pode tocar num objeto potencialmente contaminado, como, por exemplo, você vai no supermercado, você encosta no carrinho do supermercado. E você nem perceber, não se dá conta que aquela barba encostou num ambiente que outra pessoa tocou antes, e você carregar os micro-organismos daquele carrinho do supermercado, por exemplo, para sua casa. Então é mais a praticidade, né? Isso, exatamente. Outra coisa que está saindo muito, falando em rede social, em viralização, é uma campanha para tirar a barba, porque prejudicaria o uso de máscaras e respiradores quando a pessoa tem indicação. Isso realmente é verdade, não houve essa indicação, algumas são fake news, mas realmente se a pessoa precisa usar barba e respirador, usar uma máscara daquelas de controle mais adequado de respirador, a barba prejudica o acoplamento correto da máscara e a pessoa fica prejudicada sim. Certo. E o mesmo vale para os cabelos longos? Seria melhor mantê-los curtos ou não tem nada a ver? Uma dica que eu falo para os cabelos não é assim, da mesma forma. Os cabelos longos, principalmente as mulheres que usam uma dica mais para elas, né? Ele pode ficar com resíduo, se você precisa no supermercado, numa farmácia, alguém tosse, mesmo que a alguma distância de você, aquela partícula de saliva pode ficar no seu cabelo e a pessoa nem percebe. E o mesmo vale também, às vezes a pessoa baixa numa gôndola, encosta num objeto contaminado. Então, para as mulheres, que eu digo é o seguinte: se você não quer cortar seu cabelo, vá à rua sempre de coque, com o cabelo preso. E o que serve também para a barba e para o cabelo. O ideal é a gente ficar em casa, não estar em ambiente público, mas se precisou estar em ambiente público, chega em casa, imediatamente toma um banho completo, lavando toda a pele do corpo, e dessa forma você vai lavar todos os seus pelos. No caso dos homens, lavar também a barba, e nas mulheres lavar também os cabelos todos os dias, a todas as vezes que for à rua. Mas usar o coque já vai estar ajudando bastante. Fica aí as dicas de prevenção, então. Vamos falar agora das unhas compridas, né? Que essas sim são as queridinhas da mulherada. Como você já explicou, né? As unhas merecem atenção durante a lavagem e higienização das mãos. E elas devem ser cortadas nesse momento? Da mesma forma. O ideal para as unhas, quanto mais curta, melhor. Porque uma unha mais comprida também é uma área maior para acumular fungo, vírus, bactérias e difícil higienização, não é tão fácil limpar toda a unha. Outra coisa também que é muito prejudicial, aquelas órteses de unha, tipo unha de gel, unha de acrigel, aquilo também pode acumular muito micro-organismo, isso deve ser evitado. Então, unha curta e sem as órteses. Até mesmo o esmalte, a gente indica que pode ser evitado, porque quando ele começa a craquelar e soltar, aquelas entrâncias do esmalte soltando pode também acumular micro-organismo, pode acumular vírus, que também torna mais difícil a higienização. Então, esses cuidados das unhas são importantes. O ideal, então, é sem órtese, idealmente sem esmalte e o mais curta possível. E nunca esquecer de higienizar os cantinhos das unhas na hora da lavagem. Essas são medidas práticas, na verdade, né, para poder facilitar toda a higienização. Assim, e falando das unhas, assim, uma coisa que eu sempre falo acompanhando as unhas também, que é uma coisa que principalmente as mulheres usam muito, são os acessórios. Anéis, pulseiras, cílio postiço, colares, brincos grandes, tudo isso vira um meio de potencial contaminação e acúmulo de vírus, e você leva para casa. Quase todos os acessórios, bijuterias das mulheres têm muitas reentrâncias que torna difícil a higienização, até mesmo aliança. Então, assim, o que puder fazer, sair de casa sem acessório também, vai facilitar a higienização e você não levar vírus para casa. Certo. Então vamos lá, olha só, recentemente, doutor Tiago, foram divulgadas pesquisas que revelam a vitamina D como aliada à prevenção da Covid-19, né? Manter os níveis adequados de vitamina D é realmente importante nesse caso? E quais são as principais fontes de vitamina D? Eu acho interessante que os trabalhos científicos que saem, a população está descobrindo muito rápido. Eu fico até surpreso, mas por outro lado isso pode gerar algum certo pânico e as pessoas irem rapidamente comprar remédio de forma indevida, como aconteceu com a hidroxicloroquina. O estudo da vitamina D eu li esse estudo em relação ao vírus, não foi um estudo tão grande assim. O que foi percebido que grande parte das pessoas que estavam internadas num certo ambiente, lá numa população específica, tinham a vitamina D mais baixa. Isso ainda é muito precoce a gente falar que tem uma relação tão forte. Quem tem vitamina D baixa
deve ser mais propenso à doença e que as pessoas devem tomar a vitamina D. Então, eu acho que ainda merece mais estudo, as pessoas devem ficar com calma, mas de forma geral, como orientação, o que a gente sabe é que para qualquer tipo de doença, a vitamina D deve estar no nível adequado. Existe um exame de sangue para a gente dosar a vitamina D, o valor é 30, que a gente deseja que esteja no paciente, às vezes até mais que 50, e tem muito estudo recente que fala na relação da vitamina D em doses boas no nosso organismo para a prevenção de várias doenças, desde câncer até Alzheimer e tal. Eu acho que a vitamina D tem um papel muito importante em várias doenças, mas especificamente em relação à Covid-19, eu acho meio precoce. Eu acho que a pessoa pode ir ao médico, se tiver a vitamina D baixa, pode procurar tomar, não só buscar na alimentação, pode tomar o suplemento de vitamina D, e é importante que se tiver com a vitamina D baixa, a fonte mais importante e a principal fonte de vitamina D não é nem alimentar, é o sol. E infelizmente para algumas pessoas é o sol do meio do dia, que é o sol que mais causa dano à pele. Então o que orienta? Está com a vitamina D baixa, ou às vezes até nem tem acesso a um exame, ou ir ao médico no momento, por causa da epidemia, você pode, até mais que alimentação, você pode alimentar peixe, ovos, carne, hortaliças de cor verde escura e tal, mas o sol é o mais importante. Então a dica é o seguinte: você tomar mais ou menos uns 10 minutos é suficiente, uns 10 minutos de sol, um dia no braço, outro dia na perna, numa área pequena, uma área de 2 palmos, de um palmo de pele, já é suficiente para fazer a vitamina D. Então acho que a principal dica seria isso, em vez de sair comprando a vitamina D sem saber quanto está o nível, achando que vai prevenir da doença. Então quem pratica o isolamento social, que eu acredito que seja a maioria, está em casa, pode pegar esse sol na janela, né? Isso, isso que eu falo com os pacientes. Se você tiver uma sacada, uma área, perfeito. Quem não tem, pode chegar na janela, esticar um pouquinho o antebraço. Pegando no antebraço e nas mãos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, já é suficiente. Só chegar na janela que já ajuda. Perfeito. Estamos aproximando do final da entrevista, doutor Tiago. Mas antes, eu quero saber, além de todos esses cuidados, quais dicas de prevenção e asepsia você deixa para os nossos ouvintes aqui da 107? Ah, perfeito. Eu acho que o resumo é isso que a gente falou. Tentar fazer o máximo isolamento, que se você tiver a 2 metros de distância das pessoas, dificilmente você vai ser contaminado, e desde que faça a higiene e a etiqueta das mãos com perfeição. Outra coisa que eu acho interessante como dica que a gente não falou, é que também as roupas, os calçados, ao voltar da rua, podem trazer partículas de vírus também. Então, uma dica que eu faço é o seguinte: você pode fazer aquela solução com 1 litro de água e 2 a 3 gotas de água sanitária, deixar um pano de chão bem umedecido com essa solução do lado de fora de casa. Ao chegar, você tenta passar e esfregar a sola do seu calçado nesse pano de chão umedecido com a solução da água sanitária, e ao entrar em casa, você separar uma área mais ou menos de 1 metro, 2 metros quadrados, para você tirar aquela roupa da rua que vai estar suja, então você deve colocar para lavar, separar um cesto só para roupa de rua para botar para lavar, e o calçado, mesmo higienizado, deixar nesse ambiente. Você sai desse ambiente despido e direto ao banho. Assim você já ajuda também a não levar vírus para sua casa e para sua família. Certo, conversei com o Dr. Tiago Silveira, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigado pelas dicas e informações, Dr. Tiago. Eu que agradeço, é sempre bom estar ajudando, participar com vocês. Muito obrigado, bom dia.